2026 não precisa ser um ano novo, ele precisa ser um ano diferente. Dito isso, venham comigo fazer as minhas unhas, né? Enquanto eu dou dicas pra vocês pra terem um 2026 melhor. Eu tenho uma primeira pergunta antes de começar esse vídeo em si. Você teve um ano ruim ou você teve um acontecimento ruim ou dois acontecimentos ruins e eles moldaram o ano todo e você ficou remoendo isso? Agora que você já sabe e já fez essa pergunta de será que eu tive um ano ruim? Agora a gente vai para as dicas práticas e eu considero que você faça essa pergunta escrita e escreva realmente se você teve um ano ruim ou se você só teve uma junção de coisas que você ficou remoendo o tempo todo. Bom, esse ano eu considero o ano que eu mais expandi como pessoa, não em quesito tanto acadêmico, tipo, como acadêmico também teve, mas eu ainda tive um pouquinho de dificuldade nisso, porque eu mudei de país e o ensino é diferente. Mas eu juro pra vocês, vocês pensarem no seu ano como ele realmente foi, e não como a sua cabeça pessimista acha, é muito importante. Como uma ótima It Girl, eu escrevi tudo aqui pra dar de dicas pra vocês. Ficar sozinha é a primeira dica. Ficar sozinha, muita gente acha muito difícil e muito complicado. Ficar sozinha é muito importante. Muita gente fala, ficar sozinha, cara, eu não consigo. Teve gente que falou pra mim, teve uma vez uma menina falou assim pra mim, eu tenho que ficar com as pessoas a toda hora, todo tempo, porque senão eu acho que eu vou enlouquecer, porque você consegue ficar sozinha, mas eu não consigo ficar sozinha. Bichinha, você saiu da barriga da sua mãe sozinha, né? Gente, quando começam a falar já assim, eu já começo a ficar frustrada. Eu já começo a ficar, não é um bom sinal, não. Tem que se amar e ficar sozinha. Outra, estabeleça uma boa amizade e realmente cultive as amizades com seus amigos. Eu sou aquela pessoa que antes dizia muito, eu simplesmente sendo a garota que não precisa, tipo, fazer nada pelas amizades. E as minhas amizades não são... Não preciso ficar recarregando a bateria das amizades. Fato. Se você não recarrega as suas amizades, se você não cuida das suas amizades, vai chegar um momento que se você não fala com as pessoas que você considera amigas, elas somem. E não só somem, como você para de saber da vida delas e depois fica muita coisa adiada, muita coisa entalada que elas nunca nem te falaram, que depois você vai falar, oxe, mas tipo, eu pensei que a nossa amizade a gente ia voltar a conversar como a gente era antes. Tem gente que muda no meio do caminho. Então, convém que você fale com as suas amizades. Tô dando esse conselho porque o que eu vou seguir realmente em 2026. Sou aquela pessoa que acha que a amizade não precisa de manutenção. Próxima dica. Crie metas. Pois é. Estamos indo para 2026. Há pouco tempo, eu fiz o vision board de uma amiga minha, né? E a gente tava conversando na chamada dela, como que é fazer vision board? Eu quero fazer vision board. Vocês podem muito bem fazer o vosso vision board lá no Pinterest mesmo. Então, gente, aí eu tenho a tela do meu Pinterest, super cute, né? Abri ali embaixo na setinha mais, apertei para fazer a colagem e nessa parte da colagem vocês só vão precisar escolher as imagens que vocês querem e apertar no maisinho. Às vezes o próprio Pinterest, ele seleciona as imagens já cortadinhas, tipo, as coisas principais que estão na imagem já aparecem cortadinhas como sticker, mas você pode muito bem selecionar apenas a imagem toda e ignorar aquilo ali. Isso aqui é só uma explicação básica de como você pode fazer o seu vision board. Eu tô colocando imagens totalmente aleatórias. Você coloca o que você quiser. Por exemplo, ali eu escolhi buquê de flores, ramo de flores, que é o que a minha amiga pediu há pouco tempo, então só coloquei na mesma pesquisa e coloca no final. No final você pode colocar em seguinte, que você vai acabar postando, ou então você pode simplesmente voltar e falar para guardar a sua imagem. Então, gente, como vocês viram aí no vídeo autoexplicativo que eu mostrei, vocês vão fazer aí o vosso vision board certinho e essa era a dica seguinte. Portanto, assunto diferente cada mês. Eu vi essa ideia numa gringa lá no Insta mesmo, que ela tava falando que ela, tipo, estudou sobre vários assuntos. Ela é gringa? Ela acho que não é gringa, não. Não me lembro. Ela disse que ela estudou vários assuntos
para cada mesinho específico. Então, um mês ela estudava sobre Van Gogh, outro mês ela estudava sobre sei lá quem. E esse, para quem não sabe, são pessoas de História e Cultura das Artes, uma disciplina que eu tenho. Mas você pode mudar isso, e eu alterei a dica para você estudar um assunto que você queira. Por exemplo, janeiro vamos estudar sobre educação financeira, ou vamos estudar sobre moda, ou vamos estudar coisas diferentes. Gente, eu tenho tanto tema na minha mente que eu quero estudar e realmente me aprofundar. Eu acho que um mês é o suficiente e o necessário para você saber uma coisa ali, outra coisa lá. É muito legal e ainda expande o teu repertório e te faz crescer como pessoa. Então siga esta dica. Imponha limites é a outra dica. E esse meu impor limites, eu não tô querendo só dizer você tem que saber falar não. Gente, às vezes a gente sabe falar não. E esse ano aconteceu uma situação realmente que pesou um pouquinho pra mim. E foi realmente, assim, horrorosa. Mas impor limite é diferente de você falar não. Porque muita gente fala, aprenda a falar não. Mano, não todo mundo fala. Não vou tomar banho hoje. Não vou arrumar meu guarda-roupa. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Você fala não toda hora. Você quer salgadinho? Não. Mas impor limite é diferente de você falar não, não e não. Impor limite é diferente. Se você tá realmente colocando e impondo limite, você vai falar: o bagulho é o seguinte, não gostei disso que você fez, não gostei. E você vai falar realmente com a pessoa: não gostei disso que você fez e eu peço que você não repita. Quando você fala assim, você já coloca numa posição a pessoa que ela vai te perder. Ela pode te perder, ela pode vir a te perder porque você avisou e falou: é o seguinte, não volte a fazer isso. E a minha última dica, mas não menos importante, que realmente mudou ali o meu ano pela metade, é: pratique lei da suposição. Gente, a melhor dica. Aí, a partir de agosto... Agosto não. Aí, setembro, outubro, eu conheci uma influenciadora digital, a Luana Rico, e simplesmente fiquei apaixonada pelo conteúdo dessa mulher. E ela falava sobre lei da suposição. E a Luana, no canal dela, ela contava muitas experiências e muitas coisas. Tipo assim, eu me sentia um pouquinho travada pra lei da atração. Porque tinha muitas vezes que eu ficava bad vibes, eu ficava triste. E eu sentia um fracasso por ficar triste, bad vibes, uma coisa que é normal pra todo mundo. Mas com a lei da suposição, aí veio o pulo do gato. Com a lei da suposição, muita coisa na minha vida se tornou real. Juro pra você, eu já não penso, mas se eu não for, mas se não... Gente, eu só penso o seguinte: eu tenho que fazer isso. Eu penso o seguinte, eu já fiz isso. E o que eu amo na lei da suposição é que não tem nada fixo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre lei da suposição depois, eu posso fazer, mas eu também tenho... Por enquanto, só colei estas unhas, ó, essas duas, e essa aqui, e essas duas aqui. Estive aqui conversando e não colei quase nenhuma unha. É isso, um beijo, tchau, me segue pra mais dicas. E também fala aí nos comentários, se você chegou até no final, comenta um coração laranja pra eu saber que você chegou no final do vídeo. Um beijo, bom 2026!